Olá, raios de sol! Vamos para mais uma aula agora. Na aula anterior aqui, nessa playlist, nós entendemos um pouquinho sobre o que são os chakras, quais são esses chakras, esses pontos energéticos, a localização de cada um, e eu falei um pouquinho das influências que eles vão ter no nosso dia a dia, que não se trata de acreditar ou não, mas todos nós temos esses pontos energéticos, essas rodas energéticas que influenciam na nossa vida e estão diretamente ligadas, relacionadas aos nossos comportamentos. E existem formas da gente organizar a nossa vida, olhar para isso, para contribuir também no nosso equilíbrio. E para você que está chegando no canal agora, seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo. Eu sou Pamela Surya, instrutora de yoga, terapeuta integrativa e idealizadora do método MAS, Movimentos, Aromas e Sentir. E aqui no canal tem de tudo um pouco. Tudo aquilo que se move nesse continente interno, pessoal, as técnicas que eu aprendi e uso no meu trabalho e muito sobre essa metodologia que surgiu a partir da minha experiência. Então, se você não é inscrito no canal, já curte aí, já se inscreve, que isso ajuda muito a gente a disseminar esse conhecimento de alcançar mais pessoas. E nesse vídeo de hoje nós vamos entender sobre o Muladhara Chakra, que é o nosso primeiro chakra, o nosso chakra básico e raiz. Então vamos juntos nesse conteúdo e qualquer dúvida que você tiver você pode deixar aqui nos comentários, que sempre com carinho eu venho aqui para ressoar com vocês. Então bora para nossa aula? Então vamos adentrar o universo de Muladhara Chakra, que significa em sânscrito a palavra Muladhara, a gente lembrando, né, que chakra significa roda, e Muladhara vai ser raiz, base, suporte, o básico. E qual a localização, Pamela? Onde está localizado esse vórtice de energia no nosso corpo? Na base da nossa coluna, bem lá embaixo mesmo, próximo ali à nossa região do períneo. E os chakras, eles vão ter, na sua representatividade, uma quantidade de pétalas. Então, vocês estão vendo aí em vermelhinho, né, essa imagem que é o yantra desse chakra. Então, esse yantra, esse chakra, ele é representado por 4 pétalas. A cor dele é o vermelho, e aí entrando um pouquinho na cromoterapia, né? O vermelho é aquela cor que aquece, que estimula, que revitaliza, promove vigor, força e coragem. Daí a gente já, só de pegar por essas palavrinhas aí relacionado à cor vermelha, a gente já tem também as características aí desse chakra, que esse chakra pode fazer com a gente quando ele está em equilíbrio e ele está numa energia aí positiva de ativação. O elemento de conexão com ele é o elemento terra. O yantra, a gente fala desse desenho, é o tricona, que é o triângulo, né? E existe até ali dentro, lá no meu livro, vocês vão ver que tem um desenhozinho também de um triângulo. E cada mantra vai ter... os mantras são sons, sonoridades que vão representar algo. Tem os mantras que são maiores, né? Om Ganganapataye Namaha, enfim, mas aqui a gente vai falar de Bidya Mantra, porque geralmente quando a gente fala em mantra, as pessoas vão ter aquelas frases maiores, os mantras que são cantados, que são entoados. Tem também o mantra Om, que é um mantra famoso, né? Que geralmente no final das aulas de yoga a gente faz Om, que representa a totalidade, o todo. Então o mantra Om, ele é um Bidya Mantra. O que que são isso? É uma sonoridade, é um mantra curto. Bidya é aquele som que representa algo. Então, o que representa a totalidade, o Bidya Mantra da totalidade do todo desse universo 1 é o Om. E cada chakra, cada um deles vai ter um Bidya Mantra. Então, o Bidya Mantra de Muladhara Chakra é o Lam. Agora, falando de um mantra maior que representa esse chakra base que está relacionado, que ancora força, digamos assim, essenciais para o equilíbrio desse chakra, nós temos Om Ganganapataye Namaha, que é entoado aí, que todo mundo, a maioria das pessoas conhece, ao Ganesha, né, o mantra de Ganesha, que na verdade é uma solicitação para que sejam removidos todos os obstáculos físicos, mentais e espirituais dentro da nossa rotina, do nosso processo. E já dando um spoiler, como se trata de um chakra do eu sou, de como eu estou nessa vida, de quem eu sou, da minha essência, como eu me coloco para a vida, tem tudo a ver, né? Então, assim, quando eu tiro todos esses obstáculos físicos, mentais e espirituais, eu estou abrindo o caminho para essa essência de quem eu sou. E cada mantra também, cada
cada chakra também, ele vai estar relacionado a uma frequência. Então, a gente tem no Muladhara Chakra a frequência Hertz de 396. Então, a frequência, a vibração energética desse chakra, né, que existe uma escala, e vocês vão vendo que quanto mais a gente vai subindo, os chakras mais superiores, eles vão tendo uma frequência diferenciada, e nesse caso é 396. Na escala musical, cada nota também vai estar aí em consonância com um desses pontos energéticos. E a nota musical é Dó. Quando a gente pensa em cristais e pedras, são os cristais, quando a gente fala do chakra primário, e geralmente, até trazendo um pouquinho do conhecimento de cristais, esses cristais que estão relacionados ao chakra básico, principalmente no exemplo aqui, aqui nesse chakra a gente tem os cristais, as pedras que podem ser vermelhas, na cor vermelha, ou na cor preto. E, por exemplo, uma turmalina preta, a gente nunca vai usar num pingente, a gente vai usar ela geralmente no tornozelo, da região do umbigo para baixo, né, para ter justamente essa característica de aterramento. Então, a gente precisa também, na utilização dos cristais, entender também cada lugar onde a gente coloca a forma da gente usar essas pedras aí que contribuem com a nossa energia aí. Então, vamos lá. As pedras Muladhara Chakra, as pedras vermelhas, a gente tem ágata de fogo, dolamita vermelha, granada, jaspe vermelho, jaspe sanguíneo, quartzo vermelho, e a gente pode trabalhar também quando se diz respeito à harmonização desse chakra com as pedras pretas, que é a turmalina preta, o ônix e o quartzo fumê. As áreas do corpo que estão associadas ao chakra base: rins, bexiga, o reto, a coluna vertebral, quadril, ossos, cóccix, pernas e pés. A gente vai pensar, o chakra do coração, essa região do coração, da garganta aqui, nossa, mas o chakra base, ele vai coluna vertebral, rins, bexiga, é a base. Então, quando a gente fala da base, a gente tem essas áreas do corpo associadas um pouco mais amplas, né? Pernas, pés, é o caminhar, o fluir para a vida, e a coluna vertebral é a sustentação, é aquilo que me sustenta. Então, se eu não tenho essa base ali positiva, bem trabalhada, equilibrada, eu vou interferir em toda a minha estrutura, tudo aquilo que sobe, tudo aquilo que é sustentado por essa base. Então, essas são as áreas do corpo, as glândulas endócrinas suprarrenais, e que vai mediar a nossa resposta de luta e fuga, né? Quando a gente tem nosso sistema simpático, parasimpático, mas na frente eu posso até um dia gravar uma aula para vocês explicando sobre esse mecanismo que a gente tem de fisiologia que vai ser acionado quando a gente está no momento de luta ou fuga, né? Que é justamente isso, e a gente vai entender também que é aquele medo quando o coração dispara, quando o corpo ele tem aquela explosão para correr, para fugir. Então, esse é um chakra que ele está muito relacionado àquilo que nos é primitivo, instintivo, à vida, manutenção da vida, preservação da vida. E aí, né, a gente pensando nisso, nessa resposta de luta e fuga, a gente vai ter os hormônios que estão relacionados a isso, que é a adrenalina e a noradrenalina. Todo chakra tem alimentos que a gente pode trazer na nossa alimentação, na nossa rotina alimentar, que vão contribuir para o equilíbrio daquele chakra. Então, quando a gente fala nos alimentos restauradores de Muladhara Chakra, a gente está falando das raízes, tudo aquilo que é cereal integral, derivados do leite, minerais, especialmente o cálcio e a nozes. Então, sentir que está com desequilíbrio ali, quer trazer, somar no seu processo, junto com os cristais, com os óleos essenciais, que a gente vai falar mais à frente, e tantos outros elementos, você pode também associar a sua rotina de alimentação esses alimentos mencionados aqui. Agora o slide que eu sou apaixonada nessas aulas, que são os padrões. Eu vou falar aqui o padrão negativo e o padrão depois positivo, para vocês irem associando e já começando a perceber se esse chakra está num padrão mais negativo ou mais positivo da sua vida. Quando a gente fala negativo, é o medo de sobrevivência, né? São aqueles medos que estão relacionados à nossa sobrevivência mesmo. Às vezes um medo financeiro, uma insegurança, um medo da morte. E quando a gente tem um padrão positivo, é a segurança. Eu me sinto segura na vida. Independente do que está acontecendo, nos aspectos da minha vida, eu estou presente, eu estou segura. Um outro padrão negativo é a falta de enraizamento.
que eu até brinco, que eu falo assim, a gente tá presente só de corpo, mas no fundo a gente não sabe nem onde a gente está. Dentro da vida, dentro das circunstâncias, eu não estou conectada no meu momento presente. Não há uma presentificação em tudo que eu falo, nas minhas conversas, nas minhas atitudes. Eu não tenho essa conexão com, que aí seria o aspecto positivo, com Gaia, com a Mãe Terra, com a vida, desse pertencimento, de se sentir pertencente. E aí um outro padrão negativo que é a imobilidade, né? Que uma pessoa que ela tem essa falta de enraizamento, não se sente, tem esse medo, é uma pessoa que está ali passando pela vida. Eu acho que imobilidade seria um pouco disso. Não é aquela pessoa que tem aquela vitalidade, que aí seria o aspecto positivo, que é a ânsia da vida. Separação do corpo e encarnado, indo também nessa mesma linha. Aquilo que eu falei, o corpo está ali, mas a pessoa ela não está presente. Agora, quando está encarnado, eu tenho plena consciência da essência que existe em mim e que está nesse meu avatar, que é onde eu me movimento, que é onde eu faço as coisas, que é onde eu busco aquilo que eu quero, aquilo que eu preciso, aquilo que eu mereço e me coloco à disposição também para desatar aqueles nós, aquele embrulho, aquele enrosco, às vezes que a vida se apresenta. Então, o padrão positivo é esse enraizamento, né? E essa separação do corpo que é não enxergar essa totalidade que nós somos, né? Corpo, mente, espírito, esse todo. Insegurança material e suficiência, né? As pessoas que muita escassez, muito medo, muita insegurança financeira vai ser um padrão negativo desse chakra. E outras pessoas que vão, é o suficiente, que às vezes eu nem estou numa condição legal na minha vida, eu estou passando pelos meus apertos, mas eu entendo que o que eu tenho é suficiente, ou que se me falta algo, isso não me traz um medo, isso não me traz uma segurança. Mesmo diante daquilo que me falta, de um cenário que não é, de repente, positivo financeiramente, materialmente, eu sinto essa segurança, eu sinto a força para me mover, para correr atrás, para mudar esse cenário, e eu não tenho, assim, eu não me sinto abalado com relação a isso. O outro é a territorialidade e outros são os limites saudáveis. Isso é muito importante. Porque quando a gente não tem essa questão de território, as pessoas vão vindo, vão vindo. Já viu aquela frase? Quanto mais. Eu não vou lembrar da frase, eu queria usar uma analogia, mas não vai ficar legal. Mas assim, quando a gente olha do outro lado, limite saudável, para que haja fusão entre eu e o outro, entre os aspectos da minha vida, entre as relações, é preciso ter limites, é preciso ter fronteiras. Então, uma pessoa sem territorialidade, nesse padrão negativo, é aquela pessoa muito aberta, que não pensa em si, aí o outro faz o que quer, faz de gato e sapato com a gente. Acho que essa seria a expressão, faz de gato e sapato. E quando o ponto positivo, a gente se coloca na vida, a gente sabe o que é bom pra gente, a gente entende os nossos limites, ó, até aqui tudo bem, mas daqui para cá você já tá deixando de ser saudável para mim. Então é importante a gente observar, né, no nosso padrão, no nosso dia a dia, e a gente já começa a ver as nuances de como tá esse nosso chakra. É a sensação de abandono e o padrão positivo é responsável, que é aquela pessoa que vai se fazer de coitada, muito vitimismo, que é a sensação mesmo, tipo o cachorrinho que foi deixado, que caiu do caminhão de mudança, né? É bem isso. E quando o aspecto é positivo, eu sou responsável pelos meus processos. A gente veio muito que a gente fala nas vivências de Yoga Mais, né? Que é da autorresponsabilidade. Eu me coloco num lugar de presença, de percepção da minha própria vida e me sinto responsável, eu exerço autorresponsabilidade por tudo que acontece. A culpa não é do outro. Aquilo que acontece é a partir do que eu permito que aconteça comigo e que diz respeito aos meus processos e à minha história. E aí, por último, o padrão negativo, que é o medo da morte, e o padrão positivo é a imortalidade. Então, é entender que, para além desse avatar, desse corpo físico, a essência, a alma, o espírito, aí também vai da crença de você que está assistindo esse vídeo, essa aula, as coisas continuam, as coisas não se findam, né? E a gente, quando tem esse pensamento da vida, a vida se torna um pouco mais leve, um pouco não, eu digo até que bastante, do que a gente ficar com aquele medo da morte, com medo de tudo, carregando sentimentos que não são positivos. Então, assim, esses slides dessas aulas de chakras, eu amo, sou fã desses quadrinhos. E aí, desses aspectos negativos e positivos que você acompanhou aqui comigo, você já consegue ter uma
ideia de como anda o seu Muladhara Chakra? E aí vem as fofoquinhas do corpo que eu adoro. Falo que meu trabalho é sobre isso, né? Sobre entender esse corpo, entender que os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, eles vão, por mais que a gente esconda eles, não fala, eles vão transparecer no nosso corpo de alguma forma. E do ponto de vista energético também, quando algo não vai legal, nesses chakras, nesses aspectos, e nós temos condições de saúde física, né? O que que acontece no meu corpo, olhando, observando não só uma análise dos meus pensamentos, do meu sentir, mas também do ponto de vista energético, que vai estar relacionado a um desequilíbrio nesse chakra. Então, problemas nos pés e pernas, obesidade, artrite, hemorroidas, constipação, dor ciática e até mesmo catarro. Então, quando a gente tem essas condições de saúde física e a gente para através de um atendimento para olhar para as emoções, para o que está relacionado a isso, que a gente vai ver aqui embaixo, a condição de saúde psicológica, né, que são essas condições de saúde psicológica que podem propiciar também condições de saúde física. E do ponto de vista de atendimento, a gente consegue desdobrar isso muito mais, né? Que a linguagem do corpo ela é riquíssima, e aí a gente entra cada um nos seus processos de traumatização de forma individual. Então, condições de saúde psicológica: estresse, fobia, ansiedade, medo relacionado à sobrevivência, abandono, consciência de escassez e letargia, né? E essa letargia até parece assim, nossa, um corpo que as pernas não têm ação, né? Nos pés, nas pernas para ir para a vida, né? E a obesidade está relacionada também a essa forma de que é associado ali a questão do abandono, né? Da sobrevivência, então eu preciso me nutrir, né? Meu inconsciente, eu tô ali, de alguma forma eu preciso me alimentar, me sentir segura, me sentir, né, com as minhas camadinhas ali, mais gordinhas, que vão me proteger. Faz sentido isso para vocês? Em cada chakra nós vamos ter aí os arquétipos positivos e negativos. O que seria um arquétipo positivo do Muladhara Chakra? A Mãe Terra, zelosa, presente, cuidadosa consigo, né? Uma relação bem de zelo, de gentileza, que começa comigo e a partir disso eu reflito no todo, eu reflito em volta. E um arquétipo negativo que a gente tem aí é o arquétipo da criança abandonada, da vítima, né? E aí entra de novo o que eu falei do ninguém gosta de mim, no dia que fulano fizer isso, minha vida vai ser melhor, né? Aquele vitimismo. E quais são as deidades, né? As deidades, geralmente, elas vão ser aí, a maioria hindu, né? Que vai estar associado a esse chakra. A gente tem Brahma, Shakti e a própria Gaia, a própria Mãe Terra. Os animais que estão relacionados a esse chakra e que eu sou apaixonada. Eu tenho uma coisa assim com esses dois animais e que eu parei até para pensar aqui agora, se foi a primeira vez que me veio assim, qual que é a relação que eu tenho de admiração, de apreço por esses animais e qual seria a relação disso, né? Como que isso ressoa com a minha percepção do meu eu sou, do meu Muladhara Chakra, que é o elefante e a tartaruga, né? E quem se interessa por esse tipo de assunto, animais de poder, depois vale, confere e lá na internet dá uma pesquisada sobre os animais de poder, o elefante e a tartaruga, para você entender um pouquinho mais e elucidar mais sobre o que esses animais no xamanismo trazem e essa relação e aprofundar um pouquinho nessa relação com chakra raiz, chakra base. Relacionamento, enfoque no ser individual. Lembrando, gente, que sempre o enfoque no ser individual, toda vez que fala amor próprio, ser individual, muitas pessoas nos atendimentos me questionam: ah, mas eu não vou estar sendo egoísta? Não, porque a partir do momento que a gente está presente, a gente está bem, a gente vai ter presença nas relações, presença nas circunstâncias, consciência de tudo isso. Então a gente vai, nós vamos nos relacionar de uma forma muito mais positiva. Então, a partir do momento que eu tenho esse enfoque no meu ser individual, essa segurança, eu não estou nesse vitimismo, gente, a gente vai para o mundo de uma outra forma. As nossas relações parece que são mágicas que acontecem e ressoam em todo. Temos ferramentas de cura,
o que são as ferramentas de cura, Pamela? O que eu posso fazer que vai contribuir de forma positiva para eu estar equilibrando aí, trabalhando energeticamente esse meu chakra? Hatha Yoga, existem várias modalidades de yoga, e o Hatha Yoga a gente fala que é o yoga mais das posturas mais clássicas, né? Então a gente tem Hot Yoga, Acro Yoga, tem o Yoga Mars, que é movimentos, aromas e sentir, Ashtanga, enfim, e o Hatha Yoga é numa linha de yoga mais clássica. Caminhar descalço, essa conexão com a terra, sentir os seus pés, né? Chakra base, raiz, sentir os seus pés enraizados. Tanto é que nas posturas, né, no Hatha Yoga, as posturas de estabilidade, de pé, de presença, são posturas que vão ajudar muito a ancorar essa energia desse eu sou. E banho de lama, né? Essa lama aí da terra, essa energia que vem da terra e no estado de presença de percepção, também é uma ferramenta de cura aí, de equilíbrio para esse chakra. Já que falamos da metodologia, mas movimentos, aromas e sentir, sempre tem que ter um óleo essencial aí referenciado, inalado, trabalhado. E nós temos aí, eu vou dar para vocês aqui modelos de 3 óleos essenciais. E o primeiro é para amenizar, né? Ou seja, quando eu tô com uma energia em excesso, que traz à tona a minha insegurança, a minha tensão, a raiva, e até mesmo um aspecto de violência, né? De fúria, de violência. Nesse caso, a gente vai usar para trazer para amenizar esse excesso de energia, e não só isso, mas também para trazer esse estado de presença, de firmeza, de pertencimento, o óleo essencial de vetiver, que ele é considerado o óleo do aterramento. E aí lembra que lá que os alimentos, que são as raízes, né? As raízes, elas podem contribuir na nossa alimentação para esse chakra. Estão vendo que tem uma participação especial do Loga aqui no fundo, latindo. O vetiver, ele é uma raiz. Então, a gente tem aí um óleo essencial também, que é uma raiz que ajuda a amenizar essa energia. E a gente sempre, quando fala de aromaterapia, os óleos essenciais, nós temos que estar atento às restrições, porque sim, alguns óleos vão ter restrição, mas o óleo de vetiver, as precauções dele são desconhecidas, mas não recomendo ingestão de óleo essencial e não recomendo também usar óleo essencial puro na pele. Inalação, ok, coloca numa fitinha olfativa, num pedacinho de lenço, e inala para você ter aí os benefícios emocionais. Agora, que óleo que eu uso para dar aquela intensificada? Sabe, quando aquela pessoa, assim, é paciente demais. Eu já passei por isso, viu, gente? Muito tranquila, muito paciente, muito passiva na vida. Aquela sensação de sem reação, as coisas acontecem, tudo bem, né? Não tem uma interação cotidiana com as coisas com vitalidade. Quando eu passei por um processo um pouco de desequilíbrio desse chakra, foi ser muito passiva, sabe? Aceitar muito o que o outro faz, o que o outro fala. Aí a gente entra naquele slide anterior que eu falei da questão da fronteira, dos limites saudáveis, né? Eu tinha uma questão de limite saudável. E esse foi um óleo que me ajudou muito a mim, não é me impor, mas a me posicionar nesse sentido e começar a delimitar os meus aqui não, né? Os meus limites saudáveis. E é o óleo essencial de gengibre, que também é uma raiz, e ele traz a materialização dos sonhos, né? Porque quando eu estou presente, eu tenho essa consciência, eu estou ali ativo para ir, pronta para ir para o mundo com segurança, com entendimento, com pertencimento, muito mais fácil eu materializar os meus sonhos. Então, ele é um óleo que ele incentiva a gente a sair dessa letargia, a gente ter essa disposição para correr atrás das mudanças que a gente deseja e também dos nossos sonhos. E esse já é um óleo que eu recomendo aí muita atenção se você é hipertenso e se você é gestante. Então, é importante estar aí sempre consultando um aromaterapeuta para fazer a utilização desse óleo de forma segura. E para equilibrar, existe, quando a gente fala em equilibrar, porque eu sei quando está faltando, né? Quando está sobrando, que é o que a gente falou lá, intensificar e amenizar. Agora, para equilibrar, sabe quando você você percebe que tem algo acontecendo com esse nosso eu sou, que não é tão, não está tão aqui, nem tão aqui,
mas aí que a gente acaba não conseguindo identificar, tem algo estranho nesse meu eu sou. Então a gente tem aí um óleo essencial de cedro, que vai ser um grande aliado para promover essa persistência e trazer uma estabilidade emocional. E aí a gente já não está falando mais de uma raiz, né? Quando a gente olha o cedro, né, aquela árvore frondosa, linda, esbelta, presente. Eu acho que quando eu olho para um cedro assim, quando eu olho para um cedro, né, quando eu imagino um cedro na minha frente, a sensação que vem é que eu posso ser tão grande quanto ele, tão firme, tão estável, tão ciente, tão presente. E ele é um óleo que eu gosto muito. Inclusive, ele é até muito bem indicado também para os momentos de lutos. Né? Não só do luto de perder alguém no sentido da morte, mas os lutos, processos de lutos que a gente passa na nossa vida, dos nossos processos de mudança. Aí, como eu percebi que eu preciso amenizar, intensificar, eu quero ter essa experiência do cedro, né? De ancorar de uma outra perspectiva, de uma outra forma, quando não tá nem muito aqui nem aqui, ainda bem, né? Então, nesse meio termo que eu sei que tem algo acontecendo, mas não é muito claro, e aí você quer usar o cedro, como que vocês podem usar? Vocês podem fazer uma massagem, pegar, lembrando mais uma vez que a gente não usa puro, então assim, para cada 10 ml de óleo vegetal da sua escolha, você vai colocar 2 gotas do óleo essencial que você escolher. Ou o vetiver, ou o gengibre, ou o cedro. Fez isso, você pode fazer, pegar o ponto lá. E aí, quando a gente fala de chakra básico, porque ele é lá na base, está muito próximo à região do nosso períneo, em que região então que eu vou atingir esse ponto que eu vou usar? Nesse caso, você pode na lateral do glúteo, né? Que tá no nosso quadril, a gente tem a lateral aqui. Vocês podem pegar e fazer massagem nessa região. Ou massagear bem a região do cóccix, né? Fazendo movimentos circulares. É, já é um ponto que vai ajudar aí nesse chakra. Ou até mesmo em posição de mãos. O que é em posição de mãos? Eu vou pingar umas gotinhas dessa misturinha na palma das minhas mãos, né? E trazer essa intenção do eu sou. E você pode pegar as intenções, os aspectos positivos, e nessa região lá do chakra base, lá, né, mais próximo do períneo, você vai fazer uma imposição de mãos, né? Não precisa encostar. A imposição de mãos é aproximar. Né? A nossa mão tem o poder curativo, a gente tem energias que são emanadas. Então você pode fazer isso e você pode usar também por inalação. Pingou uma gotinha ali, faz o processo de inalação, num processo de meditação, pode ser também num difusor de tomada, tá ali no ambiente. E você pode, tanto na imposição de mãos, enquanto você faz também essa massagem circular, se você optar por esse massagem com movimento circular no sentido horário, você pode fazer mantrar, né? Tudo está como deve ser. Eu estou conectado com a Terra. Eu sou uma pessoa segura. Eu estou presente. Agora eu vou propor para vocês um exercício para a gente fazer uma avaliação de como será que está esse chakra aí, Muladhara Chakra. Muito equilibrado, desequilibrado. Eu vou fazer umas perguntas no slide a seguir, e aí você vai responder essas perguntas com sim ou não. E como funciona o resultado? Se 4 ou mais respostas você falar sim, pode indicar sim um desequilíbrio nesse chakra. Lembrando que a gente está o tempo todo experienciando circunstâncias, a vida ela é dinâmica, tudo está em movimento, então pode ser que você faça daqui 2 meses essa avaliação, esse questionário, e os seus sims e nãos mudem de lugar, né? E isso é legal olhar por esse sentido, porque a vida tá sempre em movimento, né? E se a resposta for não, uau, que legal. Então, a maioria das respostas não significa que eu estou num lugar aí onde as coisas estão encaixadas do ponto de vista do que tange os aspectos de Muladhara Chakra. Então vamos lá, nesse momento você pode inclusive, para você somar, é legal você anotar, pegar um pedaço de papel e uma caneta, mas assim, traga os seus olhos fechados um pouquinho, observa a sua respiração e sente como vai ressoar cada pergunta aí no seu continente interno. Você se sente dissociado do seu corpo? Você está acima do peso? Você está abaixo do peso? Você tem uma constituição física que é frágil? A vida na Terra
parece ser um fardo para você? Você é medroso? Você é uma pessoa desorganizada? Você é possessivo ou materialista? Você se preocupa com a segurança financeira? Você é uma pessoa propensa a acidentes? Então a gente consegue ver que a partir dessas perguntas são condições da nossa vida, até mesmo do nosso corpo, que vão responder aí, né? Que fala que vão estar ligados aí a algumas fofoquinhas do nosso corpo que vai estar relacionado a esse chakra. E depois coloca aqui nos comentários o resultado. Mais sim, mais não. O que você sentiu? Faz sentido tudo isso que foi dito até aqui para você? Então vamos aí às considerações finais. Então esse é o chakra que está relacionado às nossas necessidades básicas de sobrevivência e que vai fornecer energia ao nosso corpo físico e controlar o nosso medo, né? E quando ele está em equilíbrio, nós nos sentimos seguros, conectados com a realidade física. O sentimento natural desse chakra, né? No estado nato, ele é sólido, ele é estável, ele é imóvel, ele é passivo, consciente. Então, ele interfere na nossa energia vital e na nossa disposição para a vida, para o trabalho, para a nossa vontade de viver, como eu me comporto, como eu entrego, como eu vou em direção àquilo que eu anseio e até mesmo como eu estou presente, qual é a minha vitalidade nas minhas relações. Então, podemos usar a afirmação eu sou e complementar eu sou seguro, porque o sentimento, a sensação nesse chakra é segurança. Então, equilíbrio, ele tem uma forte relação com Gaia, com a Mãe Terra, uma atitude positiva perante a vida, uma boa saúde, uma vitalidade, uma sensação de estabilidade, segurança e proteção. E quando em desequilíbrio, uma desconexão com o corpo, aquela sensação de medo, de desorganização, preocupação excessiva e, sim, possessividade. E aqui para vocês as referências base aí dos livros que eu trouxe, né, que eu usei para esse estudo, né? Então, acho que assim, os livros bases onde a gente tem as referências do que foi falado aqui, que é a Bíblia dos Chakras, Aromaterapia e as Técnicas Energéticas Sutis, O Poder das Cores e os meus livros aí de formação de aromaterapia integrativa. Bom, gratidão por você ter chegado até aqui comigo. Desejo que esse conteúdo possa ressoar de forma positiva na sua vida, contribuir aí para o seu dia a dia. Se tiver alguma dúvida, alguma pergunta, deixe aqui nos comentários que eu vou ter o maior prazer de responder. Eu vou adorar responder e ressoar com você. E a gente se vê aí nas próximas playlists, nos próximos vídeos. E lembrando-se que as nossas jornadas se entrelaçam aqui. O meu coração, saúde do seu coração. Vamos juntos? Até a próxima. Raios de Sol.